11. Planeje suas finanças. Negócios precisam de dinheiro. Muitos gastam muito tempo procurando por dinheiro e pouco tempo em ação. Planeje suas finanças e mantenha o foco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, as pessoas se preparam para o início do negócio. Ah, tá bom, eu vou investir tanto e tudo bem. Mas elas se esquecem que existe um planejamento de investimento ao longo do tempo. O que é isso, claro? Claro, você vai viajar, você vai investir no seu estoque. Ah, mas a empresa não pede. Não pede, mas você vai ser um empreendedor de sucesso. Empreendedor de sucesso tem produto na mão, né? Você vai apresentar, de repente, em diferentes lugares, você vai investir na sua própria saúde, você vai investir na sua apresentação pessoal, talvez investir num equipamento. Bom, às vezes as pessoas entram nesse negócio pelo dinheiro. Foi muito legal, eu gosto sempre de falar isso, que a pessoa que me orientou no início desse negócio, ele disse para mim: Clara, se preocupe em ajudar as pessoas, se preocupe mais em ajudar. E eu disse, ótimo, porque é isso mesmo que eu faço, eu só sei fazer as coisas dessa maneira. Então, aquelas pessoas que estão focando ganhar dinheiro são as que não ganham, sabia? Porque você não tem que pôr o seu foco no ganhar dinheiro, você tem que pôr o seu foco na ação. Quantas pessoas eu vou ajudar? Quantos problemas eu vou resolver? Quantas indicações eu vou fazer? Ai, Clara, mas a gente precisa de dinheiro para tudo, para sobreviver. Por isso que eu estou dizendo que você precisa planejar as suas finanças. Sabe? Aquelas compras online que você gostava de fazer sempre. Ai, tantos pares de sapato, talvez você tenha que fazer um sacrifício. Talvez você tenha que fazer um sacrifício de comer em restaurante todos os dias e economizar. Talvez você tenha que fazer algum sacrifício na sua vida e planejar as suas ações, planejar suas finanças para que você tenha suporte financeiro para investir no seu negócio. Ah, Clara, mas ninguém me falou que eu precisava de dinheiro para investir. Veja bem, se você quer empreender e quer empreender com sucesso, você vai ter que fazer um diferencial. E o diferencial é ir à frente, é estar com algo mais para oferecer. Então, nesse sentido, você vai ter que se planejar para agir de uma forma diferenciada, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que talvez você tenha que sair menos nos finais de semana, fazer menos churrascos, talvez, beber menos cervejinha, né? Porque você vai investir num bom kit de apresentação da Centur, você vai investir em fazer mais degustação de seus produtos, talvez você vá investir num centro de negócios, talvez você vá investir em fazer em outras cidades onde o negócio não tem ainda. Enfim, é você que vai planejar as suas ações, mas planejamento financeiro é importante, sim. Toda pessoa que investe, ela tem que ter em mente que se você quer ser um empreendedor de sucesso, as suas finanças têm que ser. Quando eu estava fazendo esses slides, eu me lembrei que há muitos anos atrás, quando eu iniciei a minha vida como empresária no mercado tradicional, eu comecei a pesquisar franquias. E sempre nas reuniões eles diziam assim: olha, o seu investimento vai ser de R$ 500.000, você tem que ter um imóvel e tal. Ah, tá bom. E quando é o retorno? Ah, olha, você vai começar a ter um retorno em 15 anos. Você vai começar a ter um retorno em 20 anos. Veja, uma franquia no mercado tradicional. Você vai investir um montão de dinheiro e o seu retorno vai começar a acontecer em 15 anos.
em 20 anos. Então, o que você precisa fazer? Planejar as suas finanças. Nesse negócio é diferente, você pode ter retorno imediato. Então, você tem que planejar as suas finanças para tomar a ação correta que vá te dar o retorno. Esse retorno talvez não seja tão imediato. Por quê? Porque você vai ganhar e vai reinvestir. Então, nesse sentido, você tem que começar a aprender a planejar suas finanças. Quem é seu cliente? Procure identificar seu cliente e oferecer o produto certo. Sem clientela, não tem negócio. Empreendedores de sucesso sabem quem são seus clientes. Bom, definir um nicho de atuação no início é muito importante. O que isso quer dizer, Clara? Bom, você tem que ver dentro do negócio o que você vai se identificar mais. Então, por exemplo, tem gente que vai dizer assim: olha, eu me identifico mais com a linha de beleza, então eu quero trabalhar com aceitu mais. Outros podem dizer: não, eu quero trabalhar com emagrecimento, a população está toda gordinha, eu vou atacar nessa área. Outro quer dizer: não, eu vou trabalhar com a nutrição, porque as pessoas estão muito estressadas, muito doentes. Tá. Claro que, graças a Deus, não nos impede de trabalhar com todos esses nichos ao mesmo tempo. Só que você precisa entender o que o seu cliente quer e qual é o produto certo. Talvez para uma mulher de seus 50 anos, você precisa entender como é que está o casamento dela, como é que está a parte sexual dela, como é que ela está se sentindo pessoalmente. E aquele melasma? Ela usa maquiagem? Não usa? Gostaria de aprender a se maquiar? Então, é que às vezes a gente oferece, por exemplo, você tem um cara lá malhadão, todo sarado, todo. Aí você vai lá e fala assim: olha, tem aqui o Magnus, e o Magnus vai tirar a dor nas juntas, a dor muscular. Caramba, o cara ele não está buscando isso, né? Então, conversando um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais o seu cliente, você pode vender o mesmo Magnus para ele, mas a sua abordagem vai ser diferente. Olha, isso aqui, como um pré-treino, é excelente, vai te dar muito mais energia, você vai ficar menos cansado, vai te dar uma sensação boa, sabe? Um energético natural. Então, você consegue falar de uma forma diferente. Talvez você converse com uma mamãe que ela está bem com a vida dela, está bem resolvida, com trabalho, com tudo, mas aí você fala, ela tem uma filhinha, e essa filhinha é hiperativa, talvez autista, talvez TDAH, ou talvez só seja mesmo muito ansiosa. Então, você vai oferecer o produto certo para ela. Não é o batom, não é, não é o produto para melasma. Você vai oferecer para ela o que tem de mais precioso para ela. É a filhinha, né? Eu estou vendo aqui a foto, o mais precioso é a filhinha dela. Ou talvez a mamãe dela, que está com diabetes em casa. Então, quem é o seu cliente? Você sabe quem é o seu cliente? Para saber quem é o meu cliente, eu preciso, sabe o quê? Ouvir, ouvir. Não me apressar em vender, mas ouvir o meu cliente, entender o que ele precisa, entender o que ele está vivendo nesse momento. Então, ouvir é muito importante. Conhecer o seu cliente, ter curiosidade, perguntar como vai sua mãe, como é que ela está? Está conseguindo visitá-la ou ela está isolada? A mamãe está isolada, ela fica tão ansiosa, ela quer ver os netos, sabe? É conversar. E aí, você não consegue? Ela consegue ficar ver pela webcam? Não, que a mamãe não está enxergando direito, ela não está ouvindo direito. Puta, você já sabe quem é o seu cliente.
Alguém que é importante para o seu cliente está precisando de ajuda, tem um problema, e o que você tem? A solução para o problema. A nutrição adequada que vai ajudar essa pessoa a melhorar a sua condição. Então, quem é o seu cliente? Primeira pergunta: quem é o meu cliente? Escute as reclamações. Leve seus clientes a sério. Trate as reclamações com respeito e escute. Bom, essa parte é uma parte difícil até para mim, né? Nós trabalhamos com a melhor empresa de nutrição do mundo. Nós temos os produtos com a maior tecnologia, os produtos são fantásticos. Tem uma excelente como é que chama, né? Sistemas de entrega, a empresa é ótima. Aí vem alguém e você vai fazer um pós-venda e a pessoa fala assim: ai, eu não gostei, não. Ih, detestei. Ah, o impulso que a gente tem geralmente é de defesa, dizer: epa, peraí. Eu queria fazer um apelo a vocês. Escute o seu cliente. Escute a reclamação, porque o que pode acontecer algumas vezes é que o cliente colocou uma expectativa muito grande. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga, e essa amiga é muito saudável, graças a Deus. Ela é muito saudável, muito bonita, já é magra, já, enfim. E essa minha cliente, ela sempre que eu comento, né, as benesses dos meus suplementos, ela diz assim: nossa, mas para você ele foi ótimo mesmo, né? Eu digo: sim, por quê? Para você não foi? Ah, eu não vejo tanta coisa assim, não. Então, eu, mas o que que você, qual é a sua expectativa? Não, eu vejo que me dá energia, eu vejo que eu fico menos cansada, eu vejo, isso, mas não vejo assim como você. Isso tá, você estava morrendo no hospital? Você estava sem falar, sem ouvir, sem enxergar, sem andar, confusa mentalmente? Você estava morrendo? Não, né? Então, e aí a gente começa a conversar com a pessoa, e eu comecei a conversar, e lembra que você precisava de ajuda para até tomar conta da sua filha? Hoje você faz vídeos no YouTube, hoje você estuda 8 horas por dia, hoje você trabalha, hoje você cuida da sua casa praticamente sozinha, hoje você ainda dá conta de trabalhar na OmniLife. Lembra? E a pessoa se lembra. Dá uma olhada na sua foto de antes e depois. Aí a pessoa, não, claro, eu sei que eu mudei muito, meu cabelo tá melhor, minha pele tá melhor. E eu, então, qual foi o problema e a reclamação dessa minha cliente? Ela usa praticamente todos os produtos, ela ama os produtos, mas quando ela me ouve falar que eu não andava e eu andei, que eu não enxergava e eu me curei do glaucoma, que eu tinha convulsões e não tenho mais convulsões, quando ela me escuta, percebe uma coisa tão grandiosa que ela queria uma coisa grandiosa para ela também. Mas caramba, ela não está doente, né? Ela faz uma nutrição e ela está super cheia de energia, super bonita, super magra, uma pele maravilhosa, um cabelo maravilhoso, quer mais o quê? Né? Então, mas nesse processo a gente precisa ouvir, porque se você se irrita, porque você sabe que você tem a melhor empresa de nutrição, porque você sabe que ela tem a melhor forma de distribuição, que tem isso, que tem aquilo. Se você se enerva e não escuta, você perde um bom cliente. É importante fazer perguntas. É importante saber o que o seu cliente tinha como expectativa. Porque, às vezes, tem cliente que diz assim: ah, pois é, mas eu não melhorei nada. Aí você ouve, não melhorou nada? Como é que tá aquela sua dor de cabeça? Ainda tá com aquela dor de cabeça? Ah, não, a dor de cabeça melhorou. Ah, tá.
E aquele cansaço, você melhorou? Ah, melhorou. Então, às vezes, a pessoa, ela só colocou uma expectativa muito alta na nutrição, desconhecendo talvez a situação dela, e quando você escuta, pergunta com respeito, com curiosidade, você acaba descobrindo que no final das contas ela não tinha tantas reclamações assim. Exceda a expectativa. Fazer promessas e não entregar é forma rápida de perder o seu negócio. Portanto, seja qual for o seu compromisso, entregue mais do que o esperado. Meus amores, isso é uma coisa difícil. Todas as vezes que a gente tenta colocar uma pessoa que não tem o perfil de empreendedor para fazer alguma coisa, a gente percebe que às vezes as pessoas acham que está fazendo demais, né? As pessoas empreendedoras que têm sucesso são aquelas pessoas que entregam. Tem uma frase dentro do empreendedorismo que a gente diz assim: entregue 1 quilômetro a mais, faça 1 quilômetro a mais. O que isso quer dizer? É que você vai ter que exceder a expectativa. Então, uma pessoa comprou de você sei lá, 3 produtos. E você deu para ela um hidratante de mão. E aí você manda um bilhetinho e diz: esse creme é para proteger as suas mãos e deixá-las mais bonitas, mais jovens. Gente, um cremezinho de mão é tão baratinho. Isso vai fazer a pessoa se sentir tão mais, sabe? Agora, digamos que o seu, sei lá, o seu líder te deu uma oportunidade de fazer uma reunião. E aí você vai lá, descabelada, sabe, com aquela cara, né? Então, tudo que você fizer, exceda a expectativa, esteja mais do que a pessoa espere, faça uma apresentação melhor que você pode, faça uma apresentação pessoal melhor que você pode. Se a pessoa tá esperando, ela quer o produto, mas ainda vai chegar, de repente você consegue pegar com alguém e entregar antes do prazo, sabe? Vai lá, surpreende a pessoa, entrega antes, né? Faça um pouco mais do que o esperado. Sempre faça um pouco mais do que o esperado, né? Então, se você vai entregar um produto, entregue numa embalagem bonita. A Omnilife, até não sei aí no Brasil, mas aqui na Europa lançou umas embalagens lindas, né? Há pouco tempo atrás. Então, entregue numa embalagem mais bonita. Aí a pessoa recebe aquilo, ela está esperando só receber aqueles cremezinhos e tal, e aí, de repente, ela recebe numa embalagem mais bonita. A pessoa comprou um Magnus, que tal você entregar para ela um sachêzinho extra de estar bem? E aí explica para ela, ó, esse aqui se toma à noite, depois me diz como que você dormiu. E no outro dia você diz, e aí, dormiu bem? Gente, eu dormi maravilhosamente bem. Exceda a expectativa. Quando você fizer alguma coisa para a empresa ou para o seu cliente, faça o seu melhor. Apresente-se da melhor forma, com melhor roupa, com melhor cabelo, da melhor forma. Entenda? Excelência é a palavra. Leia estudos de casos. Ao chegar em casa e relaxar, pode sentir-se tentado a ler livros de ficção ou entretenimento. Leia biografias de empreendedores de sucesso. Há sempre o que aprender com quem chegou aonde você quer chegar. Meus amores, às vezes a gente pega pessoas, hoje nem se lê muito mais, né? Mas às vezes a gente olha para a pessoa que está sempre ocupada, aquela pessoa está sempre ocupada, mas aí você recebe dela no Facebook convite para joguinhos. Aí aquela pessoa está sempre ocupada, mas de repente você conversa e ela viu todos os filmes da Netflix.
Olha, é, tudo bem, é importante, a gente vai falar disso, é importante desligar, mas desligue-se aprendendo com quem faz sucesso, sabe? Eu lembro que eu adoro, por exemplo, ouvir as histórias de empreendedores de sucesso pelo mundo na OmniLife. Então, quando você encontra uma pessoa que veio do mesmo lugar que você, olha, eu vim da favela, né, de uma comunidade pobre no Rio de Janeiro. Mas essa pessoa está lá palestrando em Harvard, era meu vizinho, trabalhava lá. Como é que ele chegou lá? Como é que ele fez isso? Eu vou ler sobre ele. Né? Às vezes você tem acesso a livros de empreendedores, às vezes você tem acesso a material, a biografia de pessoas que fizeram coisas incríveis na vida, e então, vou interagir já já com vocês que estão aqui conversando comigo. Então, e às vezes, tudo o que você precisa é de uma referência de sucesso, né? É aprender com quem chegou lá. Quando eu era pequena, eu tinha uma ideia de que eu queria ser um pouco diferente da minha família, porque minha família é maravilhosa, mas as pessoas não conheciam muito o mundo, não viajavam, não tinham muitas experiências além daquele lugar que a gente vivia. Então, eu comecei a ter referências de livros, li muitos livros, né? Então, por que você não está se focando em aprender e estudar sobre aquilo que você quer, aonde você quer chegar? Né? Então, leia sobre aquela pessoa, como é que aquele diamante conseguiu fazer em tão pouco tempo? Aí você conversa com ele, hoje em dia a gente tem, né, as mídias sociais e a gente pode chegar lá e conversar com um diamante, eles são muito acessíveis, e você pode perguntar, como é que foi no seu início? Como é que você fez para chegar lá? E aí, como é que era? Né? E como é que você enfrentou as objeções? Como é que foi? Resista a ficar se entretendo. Pessoas de sucesso não ficam jogando paciência no telefone, não. Pessoas de sucesso aproveitam seu tempo para aprender coisas úteis, tá? E sempre que você estiver perto de uma pessoa de sucesso, pergunte a essa pessoa como é que ela chegou lá, como é que ela fez, como é que era. Você vai se surpreender, porque às vezes a gente acha que para o outro foi muito fácil, e às vezes eu lembro, né, fica muito vivo na minha mente quando a Irma diz que ela dormia, né, no chão, porque ela economizava o dinheiro para pagar cadeiras, e ela estava lá bonita, linda, no dia seguinte, como se ela fosse uma milionária. Entenda que você vai ter que aprender a se portar como milionário, a se portar como empreendedor de sucesso, antes mesmo de sê-lo. Ou então, você não será. Dica 16: promova a si mesmo. Muitas pessoas não se promovem ou não falam do próprio negócio por medo de parecer egomaníaco. Autopromoção egocêntrica e autopromoção são duas coisas bem diferentes. Bom, eu sei, meus amores, que é aquela pessoa que fica se autopromovendo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, é bastante irritante. E às vezes a gente fica com medo, não é verdade? De se promover, porque a gente tem medo de parecer com a fulaninha ou com o fulaninho que faz isso, e é muito irritante. Não. Se você não se autopromover, ninguém vai promover assim a você. E tem uma coisa, o nosso negócio é um negócio de promoção. Você tem que promover o outro, promover produto, promover evento e promover a si mesmo. Você tem que promover o tempo todo. Promover o tempo todo. Então, promova-se.
promova-se. E, por exemplo, às vezes eu estou numa reunião como esta e alguém me chama e, obviamente, estou longe do meu telefone, eu não atendo. E a pessoa, quando eu retorno, a pessoa me diz: Ah, eu te liguei, eu sei, eu vi agora, mas eu estava numa conferência internacional e eu estou me promovendo, eu estou me autopromovendo, né? E a pessoa diz: Ai, nossa, você faz conferências internacionais? Com o que você trabalha mesmo? Opa! Aí eu já posso dizer, eu represento uma empresa multinacional e eu tenho uma organização no Brasil. Aliás, eu tenho em outros países, né? Também, mas a minha maior organização é no Brasil e eu estava fazendo uma conferência para eles, ou eu estava assistindo uma conferência com eles. Então, eu promovi a mim mesma, eu promovi o meu negócio e despertei uma curiosidade. Com que você trabalha? Não é? É tudo que a gente precisa para a gente falar. Ah, eu trabalho representando uma empresa de nutrição e cosmético natural. É uma das maiores do mundo, tem uma tecnologia diferenciada e patenteada. Você quer conhecer? Eu te mando algum material, entende? Promoção, promoção, não se esqueça. Nós promovemos tudo. Nós promovemos, inclusive, os nossos, os nossos patrocinadores, os nossos patrocinados, né? Então, eu apadrinho a Maria e eu falo: olha, Maria é ótima, fique com ela, Maria tem muito conhecimento, você vai ser muito bem assistida. Conte comigo, estou aqui, mas você está muito bem assessorada pela Maria. Promovi a Maria, né? Promova sua upline. Olha, você conhece o Hugo é maravilhoso, é mesmo, né, Hugo? O Hugo é maravilhoso, ele tem muito conhecimento de negócios, vai te desenvolver. Que tal a gente pedir uma mentoria com ele? Você gostaria? Promova, promova a si mesmo e promova os outros. Promova os negócios e promova os produtos, tá bom? Promoção é a palavra. Network, network, network. Você não deve nunca parar de fazer network. Pode ser numa conversa 15 segundos no elevador, ou ao seu lado no ônibus ou no aeroporto. Você nunca sabe quem será o seu próximo prospecto. Gente, o nosso material não é o produto. O nosso material é humano. O produto sozinho, lá na prateleira da sua casa, ele não te dá nada. Ele vai te dar saúde se você tomar. Mas ele parado lá, ele não te dá nada. O seu negócio é pessoas. Então, o que você tem que fazer? Network, rede de relacionamentos. Então, vai no supermercado, conversa com a caixa do supermercado, faz uma amizade com o gerente do seu banco, conversa com aquele rapaz da feira, conversa com seu carteiro, sua manicure. Vai lá, conversa com ela, sua cabeleireira, pergunte a ela como é que estão os negócios, interesse pelo outro. O que é network? Quem faz network é aquela pessoa que se interessa pelo outro. Eu achei muito interessante, eu encontrei numa festa, numa reunião, um rapaz, depois eu fiquei sabendo que ele era CEO de uma grande multinacional, mas eu achava interessante que ele ia de pessoa em pessoa e perguntava, virou para mim e disse: Clara, o que te mantém ativa? Aí eu disse: olha, eu represento uma empresa de nutrição multinacional, com uma tecnologia diferenciada. Ele disse: muito interessante. Tá. Essa pessoa estava fazendo um network. A primeira coisa que ele me perguntou: Clara, o que te faz, o que te mantém ativa? Primeiro, uma pessoa, ele me reconheceu como uma pessoa que de visão, uma pessoa que é ativa, né? Primeira coisa, o seu corpo fala, a sua roupa fala, as suas expressões falam.
a sua pele fala. Então, ele já fez uma leitura de mim. O que te mantém ativa? Ah, eu trabalho com uma empresa de nutrição. Exatamente isso que você tem que fazer. Só olhar para o outro e se interessar. O que você faz? Ah, trabalho com isso. Nossa, e como é que tá nessa fase? Esse é um momento em que você pode conversar com todo mundo, porque você tem um assunto, pandemia. Como é que vocês estão vivendo nesse momento no seu estado? Como é que está lá a política? Como é que está? Como é que está a política? Não é política para brigar, gado, não, não, não é isso não, tá, gente? É como é que está a política de isolamento? Vocês estão podendo trabalhar? Como é que estão as coisas? Estão podendo ir à escola? Ai, tá assim, tá assado. Menina, não aguento mais, meu filho dentro de casa, ele não consegue. Opa! Network, meus amores. Em qualquer lugar que você for. Eu sei, eu sou tímida também, apesar de muita gente não acreditar, mas eu sou tímida. Esse é um aspecto em que eu tenho muita dificuldade de iniciar uma conversa, mas você tem que ter a noção de que o seu produto não é maquiagem, não é suplemento. O seu produto são pessoas. O seu produto é aquela pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Claro, você não depende de uma pessoa em específico, mas você depende de pessoas, né? Network, network, network. 18. Um passo de cada vez. Construir um negócio de sucesso pode ser intimidador. Com coragem e perseverança, um passo de cada vez te levará longe no caminho do sucesso. Vamos lá, gente. Às vezes, a pessoa entra no negócio e ela começa a entender como é que o negócio funciona e ela quer fazer tudo. Ah, eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer uma apresentação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vai chegar um determinado momento que ela breca. Por quê? Porque ela esqueceu-se de dar um passo de cada vez. Claro, se você é uma pessoa experimentada e você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ótimo. Mas se você não é uma pessoa experimentada no marketing de vendas, no marketing de relacionamento, faça um passo de cada vez. Use o produto, aprenda sobre o produto. Isso não precisa, ficar anos, não, tá? Eu aprendi sobre o produto em 24 horas, né? Peguei lá o YouTube, fui lá no Google, olhei todos os produtos, as composições, as pessoas, como que tomava, qual era a referência, o que estavam falando de bem, o que estavam falando de mal, né? Não precisa ficar ali um ano naquele passo, não é isso. Mas faz um passo de cada vez, né? Bom, usou o produto, o seu suplemento, conheça a maquiagem, conheça, né, as patologias, os depoimentos, né, das pessoas que foram ajudadas. Então, vá se educando, né? E aí mas tome um passo de cada vez, mas tome um passo, porque às vezes a pessoa fica só naquele primeiro passo ali, né? Não estou conhecendo os produtos. Já está falando com as pessoas? Não, eu estou esperando ter resultado primeiro. Você está tomando? Não estou tomando, não. Então, como é que você vai ter resultado? Já aconteceu de eu perguntar à pessoa: você está tomando o produto todo dia direitinho e tal? Está fazendo o quê? Não estou tomando, não. Então, meu amor, não pode ficar parada. Você tem que dar um passo de cada vez, mas dá um passo de cada vez. Um passo atrás do outro. Você vai chegar lá onde você quer. Tá bom? Não precisa ficar intimidado. Não, mas eu nunca vou falar igual a Clara. Gente, mas eu não sou igual o Hugo, não. Nunca que eu vou conseguir falar que nem aquele rapaz. Mas você já viu como a Irma é bonita? Se eu fosse bonita daquele jeito, né? Não, não é assim, tá, gente? A gente é construído, a gente é desenvolvido nesse trabalho. Então, vai dar o seu passinho de cada vez e você vai chegar lá, tá bom? Não precisa estresse, não precisa ficar
ansioso nem intimidado. Venda é solução. Você já ouviu alguém falar assim: ai, mas eu não quero não, porque eu não gosto de venda, não sou vendedora. Acredite, eu já falei muito isso. E não adiantava, as pessoas diziam para mim assim: como você não é vendedora se você sempre foi campeã de vendas na sua empresa? Como é que você não é vendedora se você chega na sua loja e você vende tudo para todo mundo? Era porque, meus amores, eu tinha uma ideia sobre venda muito diferente. Eu achava que vendedor era aquela pessoa persuasiva, aquela pessoa que perturbava, aquela pessoa que te vendia o que você não queria, sabe? Tipo, aquela pessoa que vende pente para careca. É. Então, eu achava que vender era aquilo. Quando eu entendi hoje o que é a venda e que todo mundo vende, porque o que é a venda? A venda é apenas solução. Apenas solução. Você fez uma venda quando você resolveu o problema de alguém, tá? Então, todo mundo que resolve um problema de alguém é sucesso. E sucesso em vendas depende de você encontrar a solução para o problema de alguém. Então vamos lá. Primeiro, quantitativos, né? Os dados quantitativos. Quanto esse produto vende? Qual é a lucratividade? Como é que ele funciona? Então, vamos pesquisar sobre isso. Pesquisou, conheceu o seu mercado, conheceu o seu produto, crie valores, tá? Crie valores. Então, o Hugo fala uma coisa muito interessante. Ele sempre diz assim: não venda o produto, venda o protocolo, né? O que é vender um protocolo? É quando você ouve a pessoa, você entende o funcionamento do corpo dessa pessoa, você, através dos sintomas da pessoa, você consegue imaginar que ela tem problemas em determinados sistemas e aí você oferece a solução. Olha, ai, porque, sabe, eu tô com problema na coluna e realmente, olha, eu não tô conseguindo mais fazer nada, é uma dor aqui no cóccix, e olha, eu já operei, já fiz isso, já fiz aquilo. Então você vê que aquela pessoa está desnutrida, ela tem talvez uma má absorção de vitamina D, de vitamina C, ela talvez tenha uma má absorção do cálcio, né? Se tem de vitamina D, tem de cálcio. Então, ela está precisando. Você já sabe o que você vai vender para aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa talvez esteja com problema ali de tendões e ligamentos, né? Talvez ela esteja com um problema de colágeno. Então, você já sabe, ok. Bom, depois que você ouviu, depois que você dominou o assunto dessa pessoa, aí você oferece. Penso que para você tratar, usar essa nutrição de ossos, né, de tendões e ligamentos, aí você já deu o Omniócio, aí você já deu o Power Maker, e talvez fortalecer com o Onicemix, né? Aí você fez um protocolo para aquela pessoa, você mostrou, você criou um valor. O que foi o seu valor? Foi a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é um questionário. Mas como é que tá? Como é que você dorme? Como é que tá seu cocô? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Né? Como é que tá a tua pele? Como é que tá teu cabelo? Como é que você está se sentindo? Se está muito irritada? Né? Aí você já fez, você criou um valor. Você criou uma anamnese para aquela pessoa. Você criou um valor. Você mostrou domínio do assunto. Perguntar a ela se está lá com ela. E Não adianta ir lá. no final, Ela não para lá. tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. E no final, você vendeu. Gente, a gente vende que nem sente. Quando você falar, olha, eu conheço na empresa que eu trabalho, nós temos um sistema de nutrição para a parte óssea que tem vitamina K, vitamina D. Nossa, é isso que eu estou precisando. Então, você ofereceu a solução. Mas para que você domine o assunto, consiga criar valores,
para efetivamente fazer a venda, você precisa de conhecimento. Então, às vezes as pessoas ficam muito descansadas, só vem para mim falar assim: ai, você tem um depoimento disso? Você tem um depoimento daquilo? Bom, tudo bem, pode pedir, tá, gente? É legal pedir, nada contra. O problema é que você deveria ter os seus depoimentos. Você deveria, você mesmo, conhecer. Ah, hoje eu vou estudar sobre ossos. Então vai lá e busca na internet depoimentos de ossos, faz ali um arquivozinho, coloca lá ossos no seu arquivo, você mesma tem o depoimento. Por que que isso é importante? Porque você domina o assunto, cria valores e a venda acontece automaticamente. Gente, todo mundo vende. Seu dentista é um vendedor. Geralmente ele vende aparelho dentário, um clareamento, ele é só vendedor. O médico que você vai, ele é só vendedor, a não ser que seja um médico cientista que esteja, não sei o quê. Médico, aquele médico lá de consultório, é só vendedor. Ah, tá com problema? Não, toma isso. Tá com problema? Não, toma esse analgésico aqui. Não, toma esse anti-inflamatório. Ele é só vendedor. Todos somos vendedores. O psicólogo é vendedor. O professor é vendedor. O que eles vendem, o que eles dominam, o conhecimento. E você vai vender o quê? O que você domina, o seu conhecimento. Portanto, gente, venda é solução, tá? E se você vende, seu negócio cresce. Vamos lá. Foco. Aprenda a focar e usar seu tempo em uma tarefa só. Dedique-se profissionalmente ao seu trabalho. Olha, eu vou ser honesta com vocês. Um dos maiores desafios que as pessoas empreendedoras do mercado de relacionamentos e de vendas diretas têm é entender que o seu trabalho é um trabalho profissional. Às vezes a gente até entende, o difícil é fazer a família entender. Veja bem, eu estou aqui trabalhando, meu marido saiu com meu filho em silêncio. Por quê? Porque eles sabem que eu estou fazendo um trabalho profissional. Quem conversa comigo diariamente vê que eu nunca sou interrompida pelo meu marido, ou pelo meu filho, ou por quem quer que seja. Por quê? Porque eu determino esse é o horário que eu vou trabalhar. E nesse horário eu não sou interrompida. Então, quando você trabalhar, seja offline ou online, você tem que estabelecer algumas regras. Primeiro, você determine as horas que você vai trabalhar, tá? Põe uma musiquinha de fundo para relaxar, não muito alta, não muito baixa, né? Aquela coisinha. Um ambiente profissional, tá? Deixe bem claro que você está concentrado para que não tenha interrupção. Olha que coisa interessante. Sabe o que mais atrapalha as pessoas? A gente pensa que são as redes sociais, a tirar o foco do trabalho. Não é, não. O que mais atrapalha são as interrupções. Mãe, cadê aquele meu chinelo? Mãe, cadê o controle remoto do não sei o quê? Sabe? Ou então a mulher que chega, você não vai lá comprar aquela carne amanhã, não? Será que ela iria invadir o seu escritório para perguntar se você não vai comprar a carne? Então, deixe claro para sua família que ali é o seu trabalho e que você não aceita interrupção, que a urgência da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu vizinho, da sua amiga, não é a sua urgência. Naquele momento, você está trabalhando, você se concentra. Passe a fazer isso, que você vai ver que você vai produzir muito mais. Então, digamos que você trabalhe, sei lá, você só tem 4 horas para trabalhar no seu negócio. Aí você fala, olha, tudo bem, eu vou trabalhar de 1 às 4, porque meu filho está na escola. Só que dessa 1 às 4, aí o fulano te liga, a sua irmã te liga, a sua mãe te liga, aí a vizinha chama, alguém, o porteiro na porta. Não, não, não. É de 1 às 4 trabalhando.
falando com as pessoas sem ser interrompida. Entende? Interrompido. Isso é foco e profissionalismo. Aprenda a fazer isso que você vai se sentir muito melhor. Roupas. Coloque roupas confortáveis, mas não fique de pijama. Não fica aquela camisa de candidato, mulheres. Por quê? Porque se você fica muito à vontade, você não se sente confortável, você não se sente profissional. Então é difícil você pensar, eu estou trabalhando, tá? Às vezes eu estou trabalhando, meu marido chega lá e quer conversar, e ele fica falando sozinho, porque eu continuo ali, eu estou trabalhando. Eu não interrompo ele quando ele está no escritório dele trabalhando, por que ele pode me interromper? Quando você educa as pessoas dentro da sua casa a entender o seu profissionalismo, você se vê como profissional. E se você não se vê como profissional, você não será um empreendedor de sucesso. Desculpa. Você vai ser uma vendedora de catálogo, ou um vendedor de catálogo, porque profissional de sucesso tem foco, concentração, tá bom? Beba bastante seus suquinhos lá, sua água, se reidrate, se hidrate. Não coma demais, porque você vai ficar cansado. Beba seu chazinho, tá lá, deixa lá o teatino, sabe? Beba seu chazinho, coma pouco, tá? Beba seus suquinhos, mas não se empanturre de comida durante aquele horário que você está trabalhando, porque isso vai te deixar mais lento, talvez mais irritado, porque você vai estar mais cansado. Então, entenda que é trabalho, e trabalho necessita regra, necessita disciplina. Sem regra, sem disciplina, você não vai a lugar nenhum, tá? Entenda de uma vez por toda que se você quer ser profissional de sucesso, comece agora, hoje, como profissional de sucesso.